a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, queria agradecer ao pastor Luiz, ao evangelista Cláudio. Muito obrigado, me sinto honrado demais pela oportunidade. Louvo a Deus pela vida de vocês. Agradecer também ao pastor Marcos Sérgio, nosso pastor. Que Deus abençoe muito. E a cada um dos irmãos. Meus irmãos, nessa noite eu estou aqui para servir vocês. Quem encontrou Atos 12, diz amém. Eu vou ler e os irmãos só acompanham, por favor. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5 e último. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Se eu perguntasse a cada um dos irmãos quem em algum momento já leu ou já ouviu pelo menos uma vez esse versículo de número 5, eu creio que todos nós levantaríamos a mão e diríamos que sim, que já ouvimos esse versículo sobre o momento em que Pedro está preso e Pedro recebe as orações, ou melhor, o céu recebe as orações da igreja sobre o líder. Se nós lermos o livro de Atos, nós vamos descobrir fácil, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, quem é aquele que está em mais destaque durante esses 12 capítulos. É perceptível na história da igreja inteira, em vários momentos da história e hoje no período atual, que a igreja sempre foi e ainda é perseguida. Durante toda a palavra, desde Gênesis até o Apocalipse, nós vemos o povo de Deus sendo perseguido. E Pedro não foi diferente. Como eu disse, do capítulo 1 ao capítulo 12, Pedro foi um homem que se destacou por entre os irmãos no meio da igreja primitiva. No capítulo 1, nós vemos Pedro se destacando no momento da escolha do 12º apóstolo, no momento em que ele chama os outros para fazerem uma votação para a escolha do 12º apóstolo, onde Matias é escolhido. No capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, Pedro novamente aparece no momento em que ele ministra uma palavra, após outros zombarem dos irmãos, após a descida do Espírito Santo. Capítulo de número 3, Pedro de novo está em evidência, Pedro de novo se destaca, no momento em que um coxo está no meio ou ao pé de uma porta, recebendo esmolas, aquilo que ele queria. Um homem cheio de Deus estende a mão e diz: o que eu tenho não é o que você quer, o que eu tenho é o que você necessita. Então oferece e entrega aquele homem cura, libertação e Jesus. E naquele momento aquele homem é liberto, aquele homem começa a pular e saltar, e Pedro mais uma vez ministra a palavra de Deus. Capítulo de número 4, após essa ministração, os judeus se iram, e Pedro mais uma vez em destaque,
prega no meio do sinédrio. Capítulo de número 5. Agora ele aparece exortando Ananias e Safira. No capítulo de número 6 e 7, Estevão agora é o destaque. Capítulo 8, Filipe. No início do capítulo 9, agora o destaque começa a ser de Paulo, onde era um perseguidor e passa a ser o perseguido. Mas ainda no capítulo 9, Pedro aparece novamente, pastor Haroldo, em uma cura, curando Enéas e ressuscitando Tábita. Capítulo 10, ele anuncia a palavra aos gentios, a Cornélio e a outros na sua casa. Capítulo 11, ele diz aos judeus o porquê que fez isso. Mas pastores, irmãos, até uma pessoa em destaque, ela não é isenta de ser perseguida. Até uma pessoa que tem um status alto, ele não está isento, ela não está isenta de ser perseguido. A igreja, na sua história, ela foi perseguida. Pedro aqui, agora é preso junto com Tiago. Tiago morre. Pedro está preso. Mas Pedro não está preso porque ele é mais bonito do que os outros. Pedro está preso porque ele serve a Jesus. Durante a história da igreja, pastor Haroldo, houve perseguições. 64 depois de Cristo, houve uma das maiores perseguições. Para quem gosta de história sabe disso. Nero, imperador romano, persegue os cristãos, culpa os cristãos. Tem uma passagem em Êxodo, capítulo de número 1, onde diz que o povo de Israel crescia e se multiplicava. Mas aparece um certo homem que não conheceu José, que era o governador que levou o povo de Israel para o Egito. Surge um homem e diz: vamos afligir esse povo. Mas por quê? Porque o povo é grande demais. O povo de Israel está crescendo demais. E se esse povo se misturar com os nossos inimigos e se voltarem contra nós, o negócio vai ficar difícil. Capítulo de número 1 de Êxodo. Então eles começam a tirar a liberdade, colocar cargas mais pesadas. Mas algo interessante começa a aparecer. Capítulo de número 1 de Êxodo, versículo 12, vai dizer que quanto mais o povo era afligido, pastor Haroldo, mais o povo de Israel crescia, mais o povo se multiplicava. Quando Nero começa a perseguir em 64 depois de Cristo a igreja primitiva, quem via a perseguição falava: não tem como, agora acabou, não vai mais existir cristianismo na terra, porque crentes eram amarrados em troncos pelas ruas e ateavam fogo para iluminar as estradas de Roma. Eram colocados às feras, maltratados, aprisionados, mortos. Quem via de fora falava: agora acabou para os crentes. Quem sabe algum do meio da igreja podia dizer: agora acabou, não tem mais jeito. É o momento em que nós morreremos, não tem como mais o cristianismo subsistir, continuar, ficar de pé. A perseguição é grande. Mas um certo homem chamado Tertuliano escreveu uma frase que não me sai da cabeça. Ele escreve dizendo: o sangue de todos os mártires é a semente da igreja. Porque enquanto o imperador do Egito, enquanto o imperador romano pensavam que afligir a igreja, matar, tirar a liberdade, isso iria acabar com a igreja, não mais eles cresciam.
E o homem de Deus afirmou: o sangue de todos esses mártires é a semente da igreja, porque o mundo pensa que nos perseguindo vai nos parar. O mundo pensa que se arrancar a cabeça de um pregador, ninguém mais prega. Mas eles esquecem que os profetas foram perseguidos, perderam a vida, mas o próprio Deus levantou outros no lugar. Os profetas morreram, vem João Batista. João Batista pregou, foi perseguido sim, perdeu a cabeça pela verdade, mas o próprio Jesus chamou outros. Os apóstolos foram perseguidos pela verdade, morreram, mas Deus levantou a igreja primitiva. A igreja primitiva foi perseguida, muitos foram martirizados e mortos, mas Deus levantou pré-reformadores, reformadores, e hoje estamos aqui. Irmão, o que é que tu está querendo dizer? Não é a perseguição que mata a igreja, irmão. Não tem perseguição, não tem ideologia de gênero. Não adianta o mundo vir de lá para cá tentando nos calar. Por mais que eu hoje estou pregando, amanhã eu posso perder a minha voz, amanhã eu posso perder a minha vida, mas se eu perder a minha vida, amanhã Deus levanta outro no lugar. A palavra de Deus ninguém para. A igreja do Senhor continua firme, porque durante a perseguição, os homens e mulheres de Deus não pararam de pregar, de anunciar a verdade do Evangelho. Meus irmãos, eu não sou pregador de caos. Às vezes as pessoas me olham e pensam: nossa, só prega destruição, só prega perseguição. Não. O que eu estou dizendo aqui é porque uma hora ou outra vai acontecer, como já está acontecendo. Irmãos, pensa comigo. O mundo fala mentira, a igreja fala a verdade. Uma hora ou outra vai ter um confronto maior do que já está tendo. Todos os dias tem confrontos, irmãos. Nós seremos perseguidos ainda mais, sim. Por quê? Porque nós falamos a verdade. Nós confrontamos o mundo que é cheio de mentiras, o sistema desse mundo, as ideologias erradas. Eles vêm de lá para cá tentando nos calar com a mentira, mas nós vamos daqui para lá com a verdade. Ninguém vai nos calar, ninguém cala a igreja de Deus, ninguém pode, ninguém vai conseguir calar a igreja do Senhor. Eles estão agora, pastor Luiz, tentando se infiltrar na igreja. O mundo agora está tentando se infiltrar no nosso meio, dizendo que vão começar a dar aula para as crianças na escola dominical, sem os pastores saber, sem os pais saberem que eles têm uma ideologia errada. Para quê? Para infiltrar na cabeça dos pequenos as ideologias deles. Eles querem ficar infiltrados para quando chegar na escola dominical dizer: aqui o pastor não me vê, aqui os pais não me veem. Mas é porque eles não sabem que até as nossas crianças são cheias de Deus. Irmão, não tenta mexer com criança não. O mundo não pensa, eles não entendem, as nossas crianças são cheias do Espírito Santo. Eles tentam mexer e deixa eles vir. Até uma criança no meio da escola dominical levantar, pôr a mão na cabeça e dizer: eu te repreendo, Satanás. Porque as nossas crianças são cheias de Deus. Irmão, uma coisa é o pastor não ver, outra coisa é o pai não ver, mas aquele que está acima de tudo
tudo, aquele que está acima de todos. Ele cuida do seu filho, ninguém vai tocar, o mundo não entende, mas o nosso Deus vê todas as coisas e sabe a intenção do coração. Deixa eles virem de lá para cá para eles verem. Eu achei interessante, e algo que eu vi o pastor Eliseu Rodrigues pregando. Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra firmarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, uma frase que eu decorei. Eu ouvi o pastor Eliseu Rodrigues pregando isso, e eu decorei. Ele falando que porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Por que vocês acham que o sistema hoje, as ideologias hoje, são todas construídas para derrubar a família e a igreja? É porque eles se acham? É porque eles sabem que tem poder? Não, é porque eles têm medo da igreja. Eles têm medo da verdade. Porta não é instrumento para ataque, é instrumento para defesa. Enquanto eles tentam se proteger, a igreja chega lá e quebra essa porta. A igreja arrebenta com essas ideologias. Irmãos, podem tentar nos perseguir. E você quer uma notícia boa? Lê comigo o versículo de número 5, ou melhor, só ouve. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão por 16 soldados, um ligado de um lado no braço e o outro no outro, por correntes. Não tinha como Pedro sair dali. Aí diz a Bíblia, mas a igreja fazia contínua oração por ela a Deus. Enquanto o mundo vem perseguir a igreja está reunida em oração por aqueles que são perseguidos. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que oração tem poder. Para quem não sabe, eu tenho 25 anos de idade. Me converti com 19. Aceitei Jesus com 19 anos. E eu sempre passava na frente das igrejas e pensava, meu Deus, que negócio é esse? O povo todo dia, quando eu passo, está de joelho. Mas por que esse povo fica tanto de joelho? Eles têm que se humilhar tanto. O mundo acha que a gente se humilha perante o homem, mas não, a gente se humilha perante Deus. Enquanto o mundo busca resposta nos homens, na terra, nos governos, na bajulação, nós sabemos o único que pode resolver os nossos problemas. Pastor Haroldo, o seu problema pode ser até diferente do meu. O meu problema pode ser diferente do pastor Luiz. O problema de ninguém aqui, às vezes, é igual. Quem sabe são problemas diferentes. Mas a solução nunca mudou. A solução para o meu problema e para o teu problema é uma só. O meu problema é diferente do teu, mas a solução vem de uma origem só do céu. A solução vem de um só do nosso Deus. É uma solução para vários problemas. É Jesus, pastor Haroldo. Enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. E o Senhor tocou no meu coração e eu entendi por quê. Por que durante o livro de Atos o povo se reúne tanto? Desde o capítulo 1 até o capítulo 12, o povo se reunindo em oração. Nem sempre eles estão orando sozinhos, mas na maioria das vezes estão juntos em oração. Eu aprendi nisso aqui que a oração coletiva é melhor do que a individual. Mas irmão, por quê? Porque no meio da oração coletiva, o individualismo some. O pedir só para mim some, irmão. Por quê? Porque a igreja está orando por um propósito só. E Tiago disse
que às vezes não recebemos porque pedimos mal para gastarmos no nosso próprio prazer. Mas quando a igreja inteira em peso se reúne com um único propósito, nós vemos o que foi que aconteceu. Atos 1, o povo se reuniu, perseverou com um propósito só. Resposta, o Espírito Santo desceu no capítulo de número 2. Aqui, capítulo de número 12, Pedro está preso, mas a igreja se reúne num propósito só. O que acontece? O anjo do Senhor desceu na prisão, libertou a Pedro. A oração da igreja ainda é ouvida. Escuta isso, irmão, eu não sei o teu problema. E às vezes a gente repete tanto isso que os irmãos parecem que falam, lá e vem de novo. Mas é verdade, eu não sei, mas Ele sabe. Enquanto você está aqui clamando a Deus, Deus está enviando resposta, Deus está enviando cura, Deus está enviando libertação, Deus está trabalhando pela sua causa, Deus está trabalhando pela sua casa no momento em que você ora, no momento em que você entende que só Ele tem a resposta para o teu problema. O Salmo 121 foi lido aqui. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro? Às vezes, irmãos, nós estamos muito acostumados a pedir ajuda uns dos outros, sim, e devemos. Às vezes nós corremos naquele que pode nos ajudar aqui, mas tem momentos que algumas pessoas, ou a maioria, ninguém pode te ajudar. Você chega em um e fala, me ajuda, ele fala, eu não posso. Você chega em outro e fala, me ajuda, ele diz, eu não posso. Mas no momento em que tudo aqui no terreno parece ir contrário ao seu favor, eleva os teus olhos para cima, olha para o alto. É de lá que o teu socorro sempre veio e às vezes a gente não percebe. Continua olhando para o céu, continua olhando para o alto, porque é de lá que o teu socorro vem. Eu anotei uma pergunta simples aqui: como é que eu faço? Como eu faço para ser perseguido? É fácil. Falar a verdade, ame uns aos outros. Fala a verdade no meio do círculo que só fala mentira. No momento que você estiver no trabalho, mente não. Não mente no seu trabalho. Não mente no meio das tuas amizades. Não mente para ganhar negócio. Não mente. Continua falando a verdade para tu ver. Agora, como é que eu faço para não, ou melhor, como é que eu faço para não ser perseguido? Simples. É só se manter neutro, passivo. Existe uma certa ilustração que conta a história de um rapaz que corre e sobe no muro. Acho que todo mundo já ouviu isso. Ele sobe e fica no muro. E aí quando ele olha para um lado, um certo homem está dizendo, vem para cá, desce daí e vem para esse lado. Vem, rapaz. Ele olha para o outro lado e tem um moço olhando para ele, parado, sem falar nada. Ele volta a olhar e o outro moço continua chamando, desce, vem para cá, vem para perto de mim. Então ele se assusta com aquilo e olha para o moço que está calado e diz, por que o outro está berrando, gritando, me chamando e você não fala nada? Ele diz, simplesmente porque o muro é meu. Aquele que acha que a neutralidade, que fica passivo, não está escolhendo lado nenhum, sinto muito, no momento que você está em cima do muro, você já escolheu um lado. Homens passivos nunca serão perseguidos, irmão. Pode olhar na Bíblia. A palavra de Deus, ela confronta a mentira porque ela é a verdade. No momento em que nós nos mantermos parados perante injustiças, nós não vamos ser perseguidos mesmo. Fácil. Quer viver uma vida simples? Continua neutro. No momento em que perguntaram se você concorda com a ideologia de gênero, você fala assim, eu não gosto de me meter nisso. Simples, você nunca vai ser perseguido com isso. Faz sim. No momento em que te fizerem uma pergunta difícil sobre lado direito ou lado esquerdo,
Você pode se manter calado. Eu não me meto nisso. Simples, você nunca vai ser perseguido. No momento em que te perguntarem, e isso é bem difícil de responder, no momento em que te perguntarem, o homossexualismo, você concorda com isso? Simples, só falar, eu não me meto nessa história, cada um viva a sua vida. Você nunca vai ser perseguido se você estiver neutro. Ah, irmão, e é para a gente ser perseguido? Se for em favor da verdade, sim. Se for em favor da justiça, sim. O problema é que nós estamos vivendo em um momento, irmãos, que a perseguição é só por palavra, é só por mensagem. E hoje todo mundo quer ser aceito por todo mundo. Quem quer ser aceito por todo o mundo, infelizmente em algum momento vai desagradar a Deus. Mas a nossa geração quer ser aceita por todo mundo. Quer que todo mundo goste. Todo mundo tem que gostar de mim. Todo mundo tem que gostar do meu jeito. E não, nem todo mundo vai gostar de você. O próprio Jesus disse, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Mas ele também disse e deixou uma palavra de esperança, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Os momentos de perseguição vêm, mas Jesus é quem está com você. Uma pergunta foi feita, pastor, a Daniel, ou melhor, uma proposta. Os homens viram que Daniel orava demais e não conseguiam achar erro nele. Sabe o que foi que fizeram? Aqui é feito um decreto. Durante 30 dias, não se pode orar. Quem for pego orando, vai para a cova dos leões. Então, naquele momento, surgiu uma pergunta no ar. Quem será que vai orar? Quem será que vai permanecer fiel? Porque se hoje fosse feito isso, irmão, não era para parar de orar para sempre. Era um período de 30 dias. Só que Daniel colocou no coração dele e Daniel sabia que para Deus, pastor Luiz, um dia só era infidelidade. Ele não fazia isso. Então diz a palavra, Daniel voltou a orar como costumeiramente fazia, orando 3 vezes ao dia. Daniel é jogado na cova dos leões, mas quem estava lá com ele? Aí o rei manda jogar os outros, que fizeram um decreto. Antes de chegar no fundo, eles são devorados. Porque muitas das vezes nós só gostamos de buscar a Deus no momento mais difícil. Mas quem busca ao Senhor antes da cova, pode clamar no momento da cova que Deus o atende, que Deus vai estar lá com ele. Agora, quem só quer clamar no momento da cova, você não vai ser atendido. Não tem como. Nós temos que entender que Deus está conosco quando nós também clamamos pela vontade dEle. Quando nós buscamos e somos fiéis ao Senhor. Deus nunca nos abandonará. No momento de perseguição, Ele é que está conosco. Agora, a oração dos irmãos teve um efeito. E isso aqui é o último ponto que eu quero falar. Eles oravam pelos seus líderes. Eles oraram pelo seu líder. Eles oraram por Pedro. Pedro está preso. Mas eles intercedem pelo seu líder, pelo seu pastor. E hoje nós temos que ter essa fidelidade em orar pelo nosso líder, irmão. Primeiro, nós temos que pôr os nossos joelhos no chão, pela igreja que é e está sendo continuamente perseguida. Segundo, nós temos que pôr os nossos joelhos no chão e orar em coletivo. Em terceiro, nós temos que pôr o nosso joelho no chão e orar pelo nosso líder, pelo nosso pastor.
porque essa é a responsabilidade da igreja. A igreja primitiva entendeu e orou pelo seu líder. Eles buscaram ao Senhor em favor do seu líder. E eu sempre me perguntei, antes de aceitar a Jesus, eu via pastores com igrejas que às vezes tinham 10 membros, mas eles estavam lá firmes, ministrando a palavra, ensinando, e eu me perguntava por quê? Por que esses homens fazem isso incessantemente? Por que eles buscam tanto? É porque eles amam a igreja. O pastor, ele ama a igreja, e a igreja tem que amar o seu pastor. Mas hoje nós vemos tanto pessoas que são mais capazes de orar pelo profetinho do Pix do que orar pelo pastor que está ali cuidando deles todos os dias. Irmãos, os profetas, esses profetas de YouTube, eles nunca vão te exortar. Por quê? Porque eles só querem a lã, eles só querem usufruir das pessoas. Os pastores não. O pastor Haroldo contou uma história aqui, falando que o pastor quebra a perna da ovelha, quando essa está meio arisca. Mas depois ele vai lá e cuida dela, põe junto dele, e cuida dela até ela ficar sarada. Esses profetas errados nunca vão falar uma palavra de exortação, nunca vão brigar com você. Sabe por quê? Porque eles não te amam. Hebreus, o escritor aos Hebreus, diz que aquele filho que nunca foi exortado, ele não é filho. E do mesmo jeito, o líder, o pastor, ele sempre vai brigar com você. Ele vai te exortar. Ele vai te bater de vez em quando, para que você entre no rumo certo. Mas isso é porque ele ama a sua vida. A responsabilidade do pastor é cuidar de você, mas você também tem a responsabilidade de orar pelo seu pastor. Nós também temos a responsabilidade de cuidar do nosso líder espiritual. Meus irmãos, se coloque sobre os pés. A igreja primitiva foi perseguida. Os líderes foram perseguidos. Pedro foi perseguido. Mas a oração em conjunto dos irmãos deu liberdade àquele homem. Muitos cristãos morreram por causa da perseguição. Mas a palavra de Deus nunca parou. O povo de Deus nunca sumiu. Essa palavra não é para te deixar triste dizendo que você vai ser perseguido, não. É para que você entenda que a sua fidelidade é muito mais importante do que esse simples momento que vivemos. O próprio Jesus disse: quem quiser ganhar a vida tem que perder essa. Quem quiser o prazer eterno tem que abdicar desses prazeres momentâneos. Não vale a pena se juntar com um mundo cheio de mentiras, somente para viver bem aqui por algum momento. Mesmo que lá fora digam para você que não vão com a sua cara porque você é crente. Mesmo que lá fora digam para você: eu não quero ser seu amigo porque você é amigo de Jesus.
Receba essa palavra, mais vale um momento com Deus do que viver a eternidade abraçado com o mundo. O mundo tem um destino e o destino é o lago de fogo, mas a igreja que anda com Jesus tem um destino e o destino é o céu. Nós podemos até ser perseguidos, caluniados, injuriados pelo nome de Jesus, mas Ele diz: permaneça firme, permaneça fiel, porque aquele que permanecer fiel será recompensado. Nunca pense que o momento de sofrimento pela fidelidade não vai ser recompensado, vai. Nunca pense que porque alguém lá no seu trabalho, lá na sua escola, no seu convívio de amizades, não vai com a sua cara, não quer dizer que você é derrotado, não, você é fiel. Quem é fiel, irmão, às vezes tem ninguém do lado, fisicamente não enxerga ninguém, às vezes até a família abandona, às vezes os amigos saem de perto, mas deixa eu te dizer, Jesus nunca te abandonou por causa de perseguição. Jesus nunca soltou e nunca vai soltar da tua mão por causa de perseguição. O próprio Davi diz: eu passo, Senhor, pelo um vale de sombra e de morte, mas eu continuo fiel. Sabe por quê? Porque eu sei que Tu é quem está comigo. Não largue da mão de Jesus para segurar na mão dos amigos mundanos. Não largue da mão de Jesus por causa de um contrato de trabalho. Não largue da mão de Jesus por causa de neutralidade. Não, continua fiel, escolha o lado de Cristo e você vai morar no céu. O céu aguarda os fiéis, mas os infiéis, continua com Jesus. Segura na mão dele, é Ele quem te fortalece no momento difícil. Feche seus olhos e adore ao Senhor nessa noite. Adore aquele que te deu liberdade. Adore aquele que está com você. Mesmo quando ninguém te viu, Ele te vê. Ele continua com você. Mesmo quando todos viraram o rosto, Ele ainda estava te olhando. Adore a esse Deus.